visando registrar a história de lutas e conquistas da Associação e Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho. Hoje eu converso aqui com o colega Gilson Lacerda. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Wilson. É um prazer principalmente falar sobre a história do tribunal, que acho que a nossa história se confunde com a do tribunal, né? Ou vice-versa. Perfeitamente. E eu que cheguei 2 anos antes, né, mais ou menos, eu cheguei em 90 e você chegou em 92, né? junho de 92, final de junho de 92, eu tomei posse, já encontrei vários colegas trabalhando. Beleza. Muito bem, eu sinto muito honrado você me conceder essa entrevista, porque nem todo mundo gosta de falar, tal, mesmo contar a história, né? Porque como diz o doutor Alexandre, né? Fato é fato. Entendeu? Isso tinha listado alguma coisa sobre uma ação dele aqui, né? Aquela que você indicou para que ele que precisava de uma oficial de justiça adota e você lembra que você... Lembro. Nós temos muitas histórias, apesar de que ultimamente a gente está trabalhando tanto nos setores nas ilhas, que a gente pouco se encontra, mas no começo do tribunal, né? Eu sei que nós vamos falar muito sobre isso, nós nos reunimos bastante, temos planejamento, era outros tempos, as coisas eram muito mais difíceis, né? E nós sempre tivemos uma parceria muito boa, né? Também. Você está falando aí que eu indiquei, mas nada que se compara ao que você me promoveu aqui no tribunal. Okay. Eu acho que é generosidade sua, mas é isso. Vamos aceitar, né? Gilson, você vê realmente alguma importância nessa ideia de um registro da nossa história, né? Na vanguarda de lutas e reivindicações e integração do sindicato e associação? Wilson, com certeza, né? Como eu falei, no tribunal quando começou, era muito diferente, as coisas eram muito diferentes, né? Você sabe que muitos servidores novos hoje não têm noção, né, de como foi a história desse tribunal, desse e de outros tribunais que foram criados na época e da valorização da justiça do trabalho em si. Poucas pessoas sabem, aquelas pessoas que trabalharam muito para isso, que até você mesmo foi um que se expôs, né? Recebeu represália, eu lembro da época, porque até então a justiça ela era meio conduzida por pessoas que tratavam até como uma empresa, que abolia muitas lutas, era muito contra os movimentos, tinha uma resistência, né? E nós preocupados com a justiça do trabalho, e preocupados às vezes que na época, como os tempos eram outros, tinha um número muito grande de requisitados, né? Você veja que quando nós criamos a associação, né? Você foi o fundador da associação, foi você, nós estávamos presentes no dia da fundação. A gente até botou cláusula no estatuto que prevenisse de requisitados. Eu me lembro como hoje, como nós estávamos discutindo a criação e do porquê da coisa, da preocupação. Então, acho que a história ela deve ser contada porque ela está viva e porque muitos não sabem como nós chegamos até aqui. Então, nem valoriza porque não tem noção do que foi feito para chegar no patamar que estamos hoje, né? Apesar de que muitas coisas foram cortadas pelo meio do caminho, mas nós ainda estamos num bom nível graças à luta de muita gente. Certo. Você tocou num ponto muito interessante, a dificuldade dos sindicatos. Você sabe que os sindicatos, só depois da Constituição de 88, os sindicatos passaram, o servidor público teve direito a transformar, inclusive, as associações de sindicatos, mas durante muito tempo o sindicato, para as administrações dos tribunais, ele era o bicho-papão, chamava de bicho-papão. Fizemos até uma campanha nesse sentido. Você vê aqui o nosso primo rico, muitas vezes a gente não conseguia distribuir sequer o jornal lá, sabia? Eu cheguei aqui, eu vinha da iniciativa privada, né? Eu já tenho uma carreira um pouco longa já. Eu cheguei aqui no tribunal, tinha 29 anos de idade, mas eu já tinha 15 anos que trabalhava em empresa privada. E empresa privada eu já lidava com sindicato, né? Com dissídios.
E eu me assustei quando eu vi a resistência no serviço público quanto aos movimentos, quantos as categorias, quando queria se organizar para buscar melhoria, como enfrentou muita resistência à época. Eu até me assustei. Perfeitamente. E naquela época, nos anos, principalmente 1994, 31 de agosto, que eu assumi o sindicato, como presidente do sindicato, João Carlos Gomes Copos. Ele era o vice-presidente. E já tinha fundado a associação em 93. Né? Eu acho que nós fundamos a associação por uma necessidade de que a resistência, que existia um sindicato, mas não existia, né? Perfeitamente. E aí a gente estava muito descoberto de movimento. Eu acho que você, juntamente com o Edivan, juntamente com o Edivan, Sônia Furtado e outras, João Carlos, um monte de gente, né? Começou o movimento para se criar a Associação dos Servidores e por um período a associação fez às vezes de movimento organizado, de sindicato, de buscar melhorias, não foi? Perfeitamente. E muito bem sucedido. Né? E é interessante que você tocou no ponto, eu já vou concluir dizendo o seguinte, em 95, tem muita gente que pensa que a crise comigo foi de 92 a 94, e não foi na primeira administração, foi na segunda, precisamente em 95. Naquele ano, havia um colega na PRT, 16ª região do Maranhão, que havia sido exonerado, só 11 anos para poder ser reintegrado, era o Paulo Rios. E no Rio de Janeiro existia um colega também que tinha tido a sua aposentadoria cassada. Como era Moisés Mendes, inclusive esse jornal de 99, esse conflitozinho Na época era muito difícil, era muito tenso, né? E você recorda disso que, iniciando pelo Sijuntra, né? Sindicato de Servidores da Justiça do Trabalho, fundado em 1991, inclusive, se não me falha a memória, alguns juízes, incluindo o doutor Décio, se não me falha a memória, ele foi fundador do sindicato, juntamente com a Abelardo, que foi o primeiro presidente e tal. O Décio era servidor à época. Exatamente. Fez parte. Décio sempre fez parte, o doutor Décio sempre fez parte dos movimentos. Aí, perguntando aqui, talvez já tenha até sido contemplado, tem lembrança da atuação do sindicato, do Sijutra? Como esse sindicato ele foi criado e ele não foi, eu acho que, registrado no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho, ele não era reconhecido até que se criou o Sintrajur em 94. 96, 97. 97 criou o Sintrajur, né? Então nós criamos a Astra logo em 93, antes, porque o sindicato enfrentava essa dificuldade. E a gente tinha uma necessidade muito grande de se organizar como categoria na época, né? Tudo novo, tudo muito novo, as pessoas faziam as coisas e não debatia com ninguém, era outro momento. E a gente viu a necessidade de se organizar e criou a associação. Você lembra que a Astra, você até já falou, né? A Astrarna, né? A atual Astra 21, fundada em novembro de 93, a partir de 94, ela passou a ter exatamente o que você disse, ter uma ação que praticamente substituía o sindicato. Até 1997, quando você falou aí, né? Quando foi fundado o Sintrajur. Exato, exatamente como a gente estava comentando, né? Como o sindicato enfrentava dificuldade à época, não sei porquê, né? Resistência, não sei se a diretoria também não correu atrás de alguma coisa, não sei bem as causas, mas eu sei que o sindicato ele existia, mas não existia, né? Na prática ele não existia. E nós criamos a associação na época, né? Conduzida no começo por você, foi o primeiro presidente. Logo em seguida veio Edivan, eu já fui o segundo vice, né, de Edivan. Parece que foi o segundo já. Foi o segundo vice de Edivan, inclusive, trabalho muito bom na época. A associação na época teve muito êxito com os trabalhos, né? Eu comecei a participar com o Edivan, aprendi muito com ele, entendeu? E até hoje a gente ainda fica buscando
Porque eu acho que o que nós, eu, você, por mais que a pessoa às vezes fique desmotivada, se irrite com alguma coisa, mas eu acho que a gente tem um dom, um dom. Isso é um futebol, é um negócio que faz bem. Eu digo lá em casa a minha família que reclama ainda quando eu saio de casa para resolver alguma coisa, quando eu faço uma viagem para defender alguma coisa, é que já está na hora de deixar isso, a família, porque você já. Mas é porque é uma coisa que Tá no faz sangue. bem. Tá no sangue. Faz bem. É pra estar no Se eu sangue. disser a você que eu não gosto disso, eu estou mentindo. Pois é, e essa sua relato tem sido fundamental aí para a categoria, principalmente para aqueles antigos que não lembram, sabe? Porque a gente esquece, a memória da gente é curta mesmo. Outros realmente não conhecem, não têm conhecimento, e esses novatos, que esses é que não sabem da nossa história. Por isso que é uma importância, Wilson, do trabalho como esse. Eu acho que eu não tenho essas habilidades para contar história, para escrever, para registrar as histórias. Eu tenho uma memória boa do que acontece, mas não para mim registrar. Que alguém precisa de escrever, de publicar, de reviver a história do tribunal, porque ela ainda está viva. Boa parte da história daqui está viva. Não é coisas que você vai pesquisar depois. E é muito importante porque eu acho que nós, do período, nós fomos a categoria que mais tivemos êxitos nas nossas lutas para o crescimento profissional. Como instituição, você sabe que em 2010 a gente cresceu muito quando veio aquele contestando a Justiça do Trabalho, acho que é a primeira vez que pelo menos que 98, eu participei. se não está memória, foi em 98 que a doutora Perpétua, nesse ato que teve aí daquele dia, 98. eu acho que foi, ela até citou 95, mas sim, Aquele na primeiro memória, movimento, né, que a partir dali foi um divisor de água, porque acho que todos envolvidos na causa viram a necessidade de se organizar, magistrados, servidores, né, Ministério Público, OAB, todo mundo, e dali a gente começou a ficar forte e ser mais reconhecido como justiça, como uma justiça federal, e consegui muito isso. Me lembro como hoje, nós viajávamos muito na construção dos nossos planos de cargos, né? Porque nossa carreira antigamente era uma carreira muito simples. Eu fui um servidor, Wilson, que pedi exoneração do tribunal, depois de 90 dias que estava trabalhando aqui, por conta de ganhar pouco. o salário que era baixo. De ganhar pouco, o salário era muito baixo. E a gente começou a se organizar, graças a Deus, alguns colegas me convenceram a ficar, me deram uma gratificação, ajeitaram ali, e eu hoje sou grato por isso. Não sei nem se eu tivesse saído, se eu não tinha me arrependido. Mas, a partir dali, a gente viajou muito, a gente trabalhou em todos os planos de cargo e salário efetivamente. Você, com a sua influência com o Roberto Policarpo, que para mim foi um dos maiores sindicalistas que eu conheci. Ney Lopes aqui, Quando eu Ney Lopes atuava. me deu uma maior Ney força Lopes. através de Ana Através- Lídia, né? no Legislativo foi Ney Lopes. Ney Lopes me recebeu muitas vezes lá no Congresso, ele sendo procurador da Câmara. Estava um assessor dele lá à minha disposição, chamado Pacheco. E era o escritório, e ele ficava onde precisava de interferir com um colega dele, ele estava à disposição, e foi muito importante. É bacana a gente reconhecer Ney Lopes, Sandra Rosado, a bancada política da época, muita gente boa que nos recebia muito bem e sempre deram atenção, que é a causa, a maioria, né? Eu acho, inclusive, que a nossa atuação era fundamental. Foi fundamental isso, né? Porque, vou dizer, no PCS2, 92, já estava acabando o prazo, porque era de eleição, né? E estava acabando o prazo para se aprovar qualquer aumento salarial. E eu chego na Câmara, os deputados falando com o Ney Lopes, e ele também não era assim. Ele tentava nos convencer. Aqui o servidor público estava numa situação boa e tal, mas a gente estava nos últimos dias para aprovar o PCS2. E ele disse, de onde é que a gente vai tirar dinheiro? Aí ele disse, vá lá na Câmara e procure um cidadão chamado Escretino e pergunte a ele de onde é que nós vamos tirar esse reajuste. Aí o Escretino, cara de gordão, de suspensório,
Aí disse assim, do Tesouro, o Judiciário não tem orçamento próprio, então é do Tesouro. Damos um recado a ele, e ele disse, mais tarde, 2 horas, tal hora da tarde, me procure na Câmara, no plenário azul, azul, né? Salão Azul. Chegamos lá, e no Celso de Oliveira era o presidente do PDS, PFL, se não me falha a memória. Você mandou um dos partidos da época. Exatamente, outra coisa. Aí ele disse, naquele dia tinha saído um aumento, eu acho que era do salário mínimo, e o que tinha de repórter, eu estava no meio do povo lá, em Nilópolis com a gente, quase puxando a gente pelo braço. Aí ele disse assim, deputado, estou precisando que o senhor assine um pedido de urgência nesse projeto dos meninos. Aí, no censo, disse, eu não estou fazendo mais isso para ninguém, mas para você eu vou fazer. Diga a eles que me procure. O colega estava com o papel atrás lá, tá aqui. Aí assim, Wilson. Não, tem muitas histórias, mas a gente tem muitas histórias bacanas para relembrar. É do próprio Ney Lopes que você acabou de falar aí, inclusive, né? Isso aqui eu sei que vai ficar gravado, alguém um dia vai ver. Eu pretendo convidar o doutor Ney Lopes aqui para a gente fazer uma homenagem a ele e um agradecimento. Eu digo isso um dos maiores feitos que o doutor Ney Lopes fez por esse tribunal foi aquelas gratificações que foram criadas por resolução administrativa, e por alguns motivos o tribunal não regularizou e chegou um ponto que o Tribunal de Contas ia cortar, ia acabar. E a gente se viu num aperreio danado e eu fui para Brasília e fui lá para lá, que era para onde eu ia, e ele pegou esse projeto embaixo do braço comigo. E a gente fez um monte de trabalho, inclusive reuniões de noite. Augusto Nardes, que é conselheiro do Tribunal de Contas, era político, tinha recém sido nomeado, era colega dele. Pegamos com ele e fomos para dentro do Tribunal de Contas, prorrogamos por mais um ano lá, fomos para o Supremo Tribunal Federal, era até a Lei Grace, a ministra. Enfim, dentro de um ano a gente conseguiu fazer uma coisa que o tribunal, durante todos os anos anteriores, não conseguiu fazer, e foi muito graças à atuação do deputado Lopes. E só voltando aí ao Inocêncio de Oliveira, naquele dia nós estávamos com a assinatura de todo o pessoal da oposição. E um parlamentar disse, enquanto você não conseguir uma assinatura de um líder da direita, do que está no poder, esse projeto não vai ter urgência. Depois da assinatura de Inocêncio de Oliveira, naquela mesma restrutagem nós conseguimos todas as assinaturas da liderança. Era Arnaldo Madeira, Gedel Vieira Lima, e todo mundo. Quando foi menos de 48 horas, a gente votou na Câmara e no Senado no dia seguinte. Foi o processo mais rápido que eu já vi na história. Eu acho que os planos de cargo 1, o 2, o 3, eu me lembro bem, todos tiveram história como essa, de você interferência política, trabalho político, bancadas, em cima da hora, aprovando as coisas e terminava conseguindo nos prazos, né? Foi uma época muito boa. Velho. Isso é muito bom porque, inclusive, quando você vai puxando, eu vou puxando também pela minha memória e vou lembrando dessas... Se a gente for lembrar, a gente escreve um livro. É verdade. Gilson, você lembra também que para a gente, você falou da dificuldade que o sindicato tinha, principalmente, você lembra que para nós realizarmos aquela assembleia lá no clube da Coab, lá no Serrambi, ao lado do Serrambi, acho que é o único, nós temos que fazer um jogo de futebol que parece que você sempre foi... Um torneio, né? Acho que um torneio, 3 instituições, foi... Federal, Eleitoral e Trabalho. Eu acho que o AB participou também. Não, nesse dia eu tenho impressão, eu não sei. Deve ter sido no 4, não para fazer um torneio. Eu me lembro do torneio, eu me lembro de algumas passagens do torneio que foram bem marcantes. Pena que Denis que gravou, essa parte do torneio. Nós tínhamos, exatamente. A época você sabe que a dificuldade que nós tínhamos, até de nos reunir, né? Era na sua casa. Né? As reuniões que a gente tinha que marcar no canto, era para fazer um jogo de bola para ver se o povo ia, para poder reunir. A gente marcou esse torneio para poder fazer. Além do torneio,
com as 3 justiças, nós fizemos uma cervejada, o pessoal terminou o jogo, aí cerveja, churrasco, e aí já queria ir embora, aí o representante da FENAJUF disse, libera a cerveja para esse pessoal, Carizo, o saudoso Carizo, libera a cerveja aí, e foi por isso que a gente fez a nossa... Vários colegas que estavam presentes aí, Colberg estava presente, Gustavo Mendonça estava presente, eu não sei se Zé Antônio estava presente. Zé Antônio está. Tem a fita, como dizia, tem o vídeo completo. Eu estou me lembrando mais por conta do jogo, né? Mas pro jogo, realmente. Mas depois do jogo, da Justiça Federal não ficou um sequer. Tanto que o nosso forte, o nosso grosso era o pessoal da Justiça do Trabalho. Pois é, então, relembrando a esse tempo, que vai sair um resumozinho dos vídeos. Eu só lhe vejo nesse vídeo pouco, que você parece que não gostava muito de câmera, não, já apareceu pouco ali, né? Eu nessas histórias aí, Wilson, eu sempre participei de quase todas, mas eu toda a vida fui meio tímido mesmo, meio reservado, né? Reservado. Eu nunca fui muito de... O Denis aparecia mais. Denis foi o cinegrafista, rapaz. Meu colega de conselho aí do conselheiro fiscal, né? Que eu já falei, né? Nós falamos que você foi o primeiro conselho fiscal, você era membro, juntamente com o Denis e tem outro que tem aí, mas eu não me lembro. Era João, não? Não, João não. João Carlos Coco não estava na fundação, não. Mas aí depois a gente vê. Mas com certeza, mas tá registrado. Tá na Carlos Anacleto. Exatamente, Carlos Anacleto. Se não era o tesoureiro, né? Carlos Anacleto era o tesoureiro. Era misturado lá. Pois é, então vamos dar sequência aqui. Você recorda que em 1994, acho. Sim, aí vamos aqui. Logo em 94, nós compramos aquele terreno na Zona Norte, 11.700 metros quadrados. Passei uma baixa assinada. Fizemos uma assembleia, não deu cor assim suficiente. Passei uma baixa assinada e eu me lembro que só a saudosa Laodiceia e Rose disseram, vamos votar contra, porque todo mundo está votando a favor. Mas não tinha, né? Foi bacana aquilo aí. Rapaz, foi uma excelente ideia, foi um excelente terreno. Inclusive ele está lá hoje do mesmo jeito, né? Não é nosso mais, porque quando a gente resolveu investir em Pinhum, né? Tinha 2 imóveis quando eu assumi. E o investimento que a gente fez lá na época foi do monte, a gente teve que vender lá. Não sei se na época foi barato ou se foi caro. Mas inclusive nós vendemos à época porque tinha até umas ameaças de invasão lá. E assim, tem uma coisa, Wilson, que eu até vou lhe pedir ajuda, que nós vendemos a quadra. Sim, e tem um terreno separado da quadra e esse terreno não foi vendido. Eu tenho mais ou menos noção onde fica. Esse terreno ainda é da. Um lotezinho lá que era para fazer a casa do caseiro. Eu me lembro quando vocês compraram uma quadra do loteamento e ficou um terreno separado. Esse terreno ainda é da associação. Acho que ainda tem, talvez, se não tiver invadido. Qualquer coisa, se precisar, assim, de uma. De ir lá um dia, porque o terreno foi comprado, mas também ainda não desenvolveu o suficiente para ser explorado, não. E o dinheiro foi investido na construção de Pinhum. Eu fiz uma reportagem, uma matériazinha. Comecei lá até Pinhum. Quando construiu aquele prédio de Pinhum ali, umas melhorias lá no campo. Pois é, Gilson. Então nós estamos na 8ª pergunta ainda, mas vai pulando aqui. Você pode comentar a administração do segundo presidente da Astra. Quem foi o presidente? Edivaldo. Né? Em termos de conquistas para os associados, levando em conta a arrecadação que era pequena, você lembra que para pagar o terreno não dava nem. Era só dava para pagar só aquele mesmo. Até porque até 2004 eu lembro que a arrecadação era apenas de R$6.000. Eu não sei, fazia um milagre, vocês faziam um milagre com aquilo ali. E a partir de 2004 foi que ele fez uma assembleia e passou para 18.000, né? Rapaz, a época que você está falando do segundo presidente, eu fui o vice-presidente dele. E eu acho que os servidores hoje devem muito a ele, a essa gestão dele. O que aconteceu para frente são outros problemas, mas essa fase aí
ele usou do acesso que ele tinha, da facilidade, é um cara destemido de ir atrás das coisas, reivindicou muita coisa. Eu aprendi muito com ele, porque eu vinha suceder ele, substituir ele, e até hoje eu ainda vivo no meio da arte, não diretamente, mas vivo. Você dá o seu pitaco. Eu tenho certeza que o pessoal para decidir alguma coisa assim. Graças a ele que eu tive todos esses aprendizados de ir atrás de coisas, de ir a Brasília, de procurar direitos, certo? E ele também trouxe muita coisa para a associação, implantou, a gente criou, você teve o primeiro mandato, como você disse, que era muito difícil as coisas, porque não tinha dinheiro, mas a instituição existia, né? E a instituição ela é mais forte do que qualquer outra coisa, porque o poder de representatividade é o que significa muito isso. E os primeiros anos de Edivan aqui na associação, ninguém pode esconder que ele fez um trabalho de uma importância muito grande para todos os nossos colegas. Eu lembro a pergunta já de 2010 aqui, tu lembra que a partir de 2004 você foi eleito em assembleia o administrador da Astra 21 em função da desincompatibilização eleitoral de Edivan, que estava concorrendo a prefeito lá. Você lembra dessa... Eu me lembro que nós éramos um grupo, nós todos, eu, você, e quando ele ingressou na política partidária mesmo, ele deixou a associação meio que, né, ele se afastou da associação, entre aspas. E a gente ficou aqui com dificuldade, e tinha muita demanda, e você foi um que chegou e disse, não tem jeito a não ser botar você para administrar a associação, mas como? Você teve a ideia de fazer uma assembleia e tal, e a partir dali eu assumi o comando da associação, meio que, não sei nem se era legal ou não. Alguém questionou, teve uma pessoa assim, tem alguém que questionou. Mas só para você melhor, quer dizer, refrescar ainda a memória, o estatuto da associação prevê que o presidente tem a competência para criar o cargo de administrador. Isso. Eu me baseei nisso aí, apesar de analfabeto fez jurídico, uma assembleia. Aí fiz assim, eu digo, olha, você vai nomear, eu era do Conselho Fiscal, se não me falha a memória nessa época, aí eu disse, olha, você vai nomear Gilson como administrador, porque você está existe incompatibilidade em função a questão da eleição, né? Disputando a eleição, e por isso que a gente fez uma reformulação bem baseada nesse dispositivo, e a Assembleia que também aprovou. Enfim, eu digo assim, não querendo me promover, mas eu acho que foi super importante para a entidade no momento. Nossa. Nós tínhamos uns jogos em 2004 que foi realizado aqui em Natal, né? Nós tínhamos as nossas demandas, que essa época aí nós estávamos no auge das reivindicações, de pauta para tudo quanto era coisa, que o sindicato não estava atuando, que a associação precisava de atuar, e Edivan estava ausente por conta do processo eleitoral, que ele estava concorrendo à prefeitura lá do interior, e foi super importante. Por quê? Porque nós, com isso aí, deu possibilidade da gente tocar a entidade. Perfeitamente. Né? Tocou-se a entidade, e a partir daí as coisas foram, né? A gente foi trabalhando, foi se organizando, e ela cumpriu o papel dela como tinha que ser a entidade. Eu tô me lembrando aqui que esse ano de 2004 foi um ano bastante polêmico também na própria administração do tribunal, porque foi nesse ano, se não me falha a memória, que o Dr. Fausto, a gente conseguiu um valor para pagar o juro da RV, e a articulação dele aqui no tribunal. E lá em Brasília foi dado sequência por você. Mas naquela época, ele conseguiu um valor de R$1.500.000. O Dr. Fausto mandou um ofício para o nome dele, da associação, o presidente da associação. E na época a administração do tribunal cismou e usou até umas expressões bem duras. Eu não sou... Fez uma reunião lá no pleno, dia 12 de dezembro daquele ano, e disse, eu não sou tal para pagar juro do RV. Você lembra dessa aí? Não, lembro. Rapaz, essa época aí era difícil, mas também era boa, né? Porque é o seguinte,
A gente tinha um certo poder, não existiam os conselhos, né? Você sabe que tinha uma SOF lá no TST que cuidava dos interiores, dos tribunais regionais, onde tinha a chave do dinheiro, e a gente ia muito, eu aprendi até isso aí, graças a ele, a Edivan, abriu os caminhos. A gente conseguia dinheiro, chegava aqui e falava para o presidente, ó, presidente, qual é o seu dinheiro lá que está pronto esperando? A maioria deles aceitava, achava era bom, né? Não, teve um presidente aqui que eu vou citar, que eu vim de Brasília e cheguei lá e o diretor da SOF na época lá disse, olha, diga se o presidente lá era uma presidente. Que manda um ofício pedindo dinheiro aqui para pagar passivo, manda pedir tanto, que tem dinheiro aqui que dá para mandar. Quando eu cheguei aqui, fui na administração, entrei e fui falar, duvidou. Quem é você para dizer que eu vou pedir dinheiro no TST para pagar passivo de vocês? Mas só que terminou pedindo e veio e se pagou muito, né? Você veja que quando a gente começou esse movimento, todos nós, a memória não vai falhar, não tinha um mês que não tivesse uma folha suplementar, um contra-cheque, um adicional no Saiu contra-cheque. aquela matéria uma certa vez da Associação de Sindicatos falando do Natal Gordo. Não Porque tinha, era todos os meses. tem uma época que vinha todos os meses, vinha alguma coisa a mais, porque tinha muito passivo para se pagar e começou a ir atrás de dinheiro e conseguiu o dinheiro para pagar. Beleza. Pronto. Você tá afiado, viu, também. Eu puxando aqui só porque eu anotei, viu? Mas Eu ainda estou na luta aí. É exatamente isso. Então, vamos lá para a 13ª pergunta, porque a 12ª ainda passou. Fale aí sobre as atividades desportivas, campeonatos de futebol e Olimpíadas na associação. Pronto. Foi uma das bandeiras que eu carreguei quando eu vim para aqui. Eu tenho também esse lado de gostar do esporte. O esporte foi quem me jogou no meio dos líderes aqui do tribunal. Por quê? Porque eu marcava jogo, reunia as galera e comecei a liderar grupos isolados. E quem você tem liderando algum grupo, quando se passa no trabalho maior, esses líderes são lembrados. E a gente teve muito bem com o esporte, porque a gente sabe que o esporte é vida, é qualidade, e a vida inteira eu carrego essa bandeira. Hoje, Wilson, a Olimpíada em si, ela começou num negócio pequeno, que eu também tive o privilégio de participar desde a criação. Hoje virou um negócio muito grande, é um negócio gigantesco no Brasil, desperta interesse dos governantes, das companhias aéreas, da rede hoteleira, entrou no calendário turístico do Brasil, um negócio grande. O nosso esporte local, o futebol, deu uma caída por conta da idade, a gente não renova muito. Muitos vão chegando à aposentadoria do futebol por conta de contusões, por conta de lesões, e o nosso futebol em si ele está diminuindo. Hoje a gente se limita a ter aí 2 times de futebol. Tem tempo nós fazíamos um campeonato com 8 times de futebol, todos 8 nossos. Hoje a gente faz 2. Muita gente parou. O pessoal está com mais de 60 anos já. Todo mundo está na casa de 60 para 65 anos. E os meninos estão integrados assim, né? Os meninos hoje, e os novatos que chegam, porque eu acho que hoje eles são mais profissionais para estudar. Eles não jogam muito futebol nos colégios, nas infâncias, os tempos são muito diferentes. Então, raramente chega um servidor novo com uma característica de jogar futebol, entendeu? Mas tem caído, mas o movimento de esporte em si, o nosso ainda é muito forte. A gente ainda leva para uma Olimpíada dessa 80 pessoas, 70, 80, até 100 pessoas. Eu falei aqui em futebol, eu não sou amante de futebol, me pergunto quem é o treinador, quem é o técnico, quem é do time que eu... Eu sempre cuidei mais disso. Mas eu me lembrei aqui de uma coisa. Logo no início de que nós fundamos a Asta, que é a Asta, nós fizemos duas excursões de ônibus. Uma delas foi para Fortaleza. Eu sei que você acha que não foi, não me lembro que você foi. Fui para Fortaleza, e fui para João Pessoa. Foi para as duas? Eu me lembro de João Pessoa com o Beg. Eu sempre fui o goleiro do time daqui, de 92 para frente. Mano, o doutor Manuel Medeiros. O doutor Manuel Medeiros é servidor ainda, né? Exatamente. Joga recém saído do futebol profissional, né? E aquela Olimpíada, aquela excursão marcou muito, porque eu estava na universidade, levei alguns colegas da universidade, né? E
Margarete, juntamente com uma, era assistente de Otávio, lá na Dinda. E ela parece que mexia com turismo, tá? E fez essa excursão. Mas foi bacana a ida e volta, tal, aquela coisa toda. Praia do Futuro, Maurição lá com violão na A frente. gente foi no clube, foi no sindicato de Foi Fortaleza. exatamente, no Cine7, né? Onde Exatamente. eu até, quando eu cheguei, eu fiz um jornalzinho lá, um panfleto desse, formando, rapaz, nosso time ganhou de parece que 9-1 aí. Era. Todo salão, não sei o quê. O doutor Manuel vendeu toda a bola de um gol. É. Campinho pequeno, ele. Pois é. E a outra discussão, então você está lembrando muito livro porque João era muita Pessoa. gente, né? João Pessoa também. Aliás, foi interessante. Muito bacana. Foi. Me lembro até do time quem era. Se você contar. Agora, exato. Pois é isso. Tinha mais alguma coisa a falar sobre esses dois eventos? Não. Coisa para falar, se a gente fizer uma roda de papo for lembrar a história, Aí é muita coisa. é muita coisa, né? Mas assim, os pontos principais, né? Destaca aí essas lutas. Dona 14, eu tenho aqui que você, se não me engano, você na direção da Astra, não me engano, não, é certeza. Você continuou a parceria com o sindicato, como a gente tinha com a Edivanas, né? Nas gestões, principalmente até 2013, né? Quando eu estava por lá. E posteriormente você foi novamente conselheiro fiscal do Sintra Júnior agora? Não. Você conhecia. Eu só fui me envolver diretamente com a administração do sindicato, na criação aí, na primeira diretoria do Sintra Júnior. E o meu perfil é mais de associação, sabe? Eu não... Tem coisas que eu vou para as assembleias do sindicato e eu, assim, não me identifico, eu fico agoniado em estar em algumas discussões lá, eu sou sincero. Aí, na sua época, respondendo mais a sua pergunta diretamente, na época que esse pessoal, você e essas outras diretorias mais antigas, eu era mais entrosado, a parceria era maior. Hoje nós não temos mais a Astra e Sintra Júnior parceria. Inclusive, algumas diretorias têm até uma certa rivalidade, não por parte da Astra. Depois que o sindicato passou a ser o colegiado, nas 3 instituições, eles alegam a dificuldade de parcerias, porque as parcerias da gente é se ajudar na hora que um está precisando do outro, né? Se unir na hora que está precisando. Prol da categoria. Prol da categoria. Aí ficou, não, porque o TRE não participa, porque o Justiça Federal não participa, então eu tenho tido... A Astra tem tido muitas dificuldades, ultimamente, de fazer uma parceria mais proativa com o Sintra Júnior, certo? Apesar de que eu acho super importante, porque eu sempre defendi os dois. Eu nunca chegou uma pessoa, servidor novo lá na Astra para se filiar, para mim não recomendar para ele se filiar do Sintra Júnior também, tentar convencê-lo que os dois são importantes, que a gente anda em caminhos diferentes, mas em prol das mesmas causas, né? Eu não conto às vezes que por eu aqui no tribunal ter um acesso, ser uma pessoa que tem uma credibilidade, resolve-se muitas coisas na conversa, na mesa, nas reuniões. E quando extrapola isso aí, o sindicato pega. Por quê? Porque o sindicato é para ser sindicato. O sindicato é para ir por fora, e quando você não consegue na via administrativa, o sindicato tem poderes para representar seus sócios, para ajuizar, para bater de frente, para ir atrás de coisas mais difíceis, né? E a associação já é o contrário. A associação ela vai mais, tenta fazer a coisa na parte da conciliação. A associação é mais conciliadora. Então eu acho os dois super importantes. Certo. Aí a última pergunta aqui, número 15, viu? Até a gente já comentou e eu acho que é só para reforçar aqui. Você sabia que a crise do Cijutra e seu presidente, no ano de 1995, foi no ano de 1995, vez que a posse dos eleitos ocorreu em 31 de agosto de 1994, 31 de agosto de 94. Portanto, na segunda gestão, e não na primeira, como a maioria dos servidores ainda faz. Essa questão. E até eu achava que tinha sido na primeira. Quando eu vou olhar os registros cartorais... A primeira gestão foi só um, né? De onde?
a primeira gestão do Sintraju? Do Cijutra. Estou falando do Cijutra, lá em 90 Ah, porque o Sintraju foi em 97, É, né? isso aqui foi de 91, certo? Aí eu não sei bem como foi, eu sei que... Rapaz, Wilson, as histórias que eu sei do Sinjutra, o nosso primeiro sindicato, eu não tenho muita propriedade nem para falar, porque ele para mim, na época, quase que ele não existiu, né? Isso. Ele veio a existir depois da criação do Sintraju, com todas as coisas contas, as dificuldades, mas você foi a pessoa que mais botou a cara a tapa mesmo, que enfrentou nós, que fui da primeira diretoria e os demais, a gente participava, mas a pessoa que ia mesmo, que enfrentava o problema era você, né? Então passou a ter um sindicato, mesmo que contestado, sob pressão, mas tinha um sindicato. Eu não sei, não tenho muito o que falar do anterior, do Sinjutra, porque todo mundo dizia que tinha, a gente sabia que tinha uma diretoria eleita, mas eu não tenho uma recordação de trabalho, de movimento, das causas, assim, do reconhecimento, não tenho não. Tanto é que foi preciso fundar outro, né? Isso. E porque não foi registrado no Ministério do Trabalho, o sindicato, o Sindicato, Sindicato de Servidores Públicos Federais, impugnou e acabou tendo que criar outro. Mas só para lembrar, eu acho que em 31 de agosto, quando a gente chegou lá no Barão do Rio Branco, sala 600 alguma coisa, o sindicato, naquela época, se limitava a administrar o plano de saúde, que já vinha da Paraíba, que eles fundaram o sindicato já pensando nisso, e distribuir aquele. Lembra que inicialmente a gente recebia uns vale alimentação, cheque cardápio, as únicas coisas que o sindicato fazia. O primeiro requerimento, assim, reivindicando algo para a categoria, foi o requerimento 1260 de 1993. Redigido por esse que vos fala, viu, colegas? Redigido por esse que vos fala e assinado pelo então presidente Kennedy. Você sabia disso? Não. Então ele aqui. Depois eu vou até dar uma olhadinha nesse requerimento. Mas E assim, só para esquecer, esse requerimento pediu o quê? A aplicação do artigo 5º da 8.460, que era aquela mudança dos agentes de vigilância, telefonista, auxiliar operacionais de serviços diversos, para o anexo 10 da lei 7.950, mais ou menos, certo? Para mudança, ou seja, mudança do nível auxiliar, nível, vamos dizer, hoje seria fundamental, para o nível médio hoje, né? Então, foi esse o primeiro requerimento, né? primeiro requerimento, assim, para a nossa categoria. Eu só sei que a fundação do Sintraju foi porque nós temos a necessidade de ter uma representatividade constituída, legalizada, Representando as três justiças, porque era unificado também. unificado das três justiças, e a partir daí foi um trabalho bacana, e você é um camarada aqui, Wilson, que eu nunca deixei de nenhuma conversa de dar o mérito que você tem. Você pode até ter 99 defeitos. Você tem um defeito, você tem uma virtude muito grande que supera todos eles. Que foi exatamente carregar essa bandeira e enfrentar a causa mesmo. O bem de todos. Aqui foi a revista de 13 anos, de 2010. E a gente trabalhava em sintonia. Quando você lançava uma proposta, a gente levava para a Assembleia, ou para a diretoria, provavelmente diretoria. E algumas coisas que você me sugeriu, eu acatava e submetia a diretoria para aprovar. Olha o que eu estava falando, Roberto. Eu, no ano de 2022, eu acho. 2022. Foi depois, pós-pandemia. A gente precisou muito para levar uma delegação grande para uma Olimpíada, em Minas Gerais. E eu pedi o sindicato, um patrocínio, o sindicato negou. Eu pedi para botar numa assembleia, não botaram. Eu tive que recorrer ao estatuto do sindicato e recolher uma lista de assinatura que o percentual que havia lá
para poder fazer uma Uma assembleia assembleia convocada pela categoria. pela categoria. Não sei se foi 90 e tantas assinaturas que eu tive que pegar para poder ter direito de fazer essa assembleia. Uma das mágoas que eu tenho do Citraju, não vou dizer de pessoas não, foi esse passado aí, porque nós temos um relacionamento bom, sempre as duas entidades, quando uma precisou da outra, sempre se deu um jeito de arrumar para ajeitar. Acho que a Astra precisou muito mais do sindicato por conta que a Astra é mais menos provida de recursos. E o sindicato sempre teve, você foi o mesmo que nunca deixou de apreciar esse pedido. Você é a diretoria da época. Sempre encaminhamos os Eu pedidos tenho e submeter as no solidariedades. meio do meu grupo tem uns 40% sindicalizados. Entendeu? Eu acredito. Se não tiver mais hoje, se não tiver dividido, porque hoje no nosso grupo está indo gente, ainda bem que está indo gente das duas justiças também. Sim. Já foi legalizado, esse era um pleito nosso. Você disse que grupo? Grupo do... Das Olimpíadas, Sim, das que Olimpíadas. participa porque a Olimpíada era exclusivamente da justiça de trabalho. Então tem dificuldade porque a maioria dos sindicatos ela é dos três. Então você privilegiava o servidor daqui, mas o de lá não podia vir. Até que, mais há um tempo que a Olimpíada hoje ela é do Judiciário Federal. Então já pode levar, já todo mundo. Inclusive está indo 10, 12 pessoas do TRE esse ano, está indo bem umas 8 daqui, 20 e tantas pessoas dos outros órgãos. Mas enfim, são coisas de diretorias que passam e a instituição ela está lá, ela é maior do que tudo, entendeu? E é forte e vamos trabalhar. Beleza, então obrigado, Gilson, pela entrevista, excelente entrevista, e inicialmente vamos fazer como fazemos sempre, e depois ele vai totalmente para o YouTube, viu? Pra É facilitar. importante, né? Eu estou lembrando agora do Bedelho. Esse canal é importante, isso, tudo que se faz, que se escreve, que se fala, repercute e chega em alguém, né? E eu acho que é muito importante, e principalmente, se tivesse como fazer um trabalho hoje, para a maioria dos novos servidores. Porque os servidores mais antigos, queira ou não queira, eles viveram essas experiências, essas épocas, e eles têm noção um pouco do trabalho, pode até não reconhecer. Mas eu vivo na gestão hoje, eu sei, o servidor novo chega, ele pega isso aqui tudo pronto, ele já vem com o direito dele, com todas as suas coisas, ele não tem a menor noção da escalada que foi para chegar aqui. Então seria muito importante que algumas coisas fossem divulgadas, mostradas, até para eles valorizarem mais as carreiras, valorizar mais um pouco as pessoas do passado, que hoje não tem mais pessoas lutando assim direto por isso, não, deixei de conselho, deixei de coisa e tal. Tem a luta, mas nada que se compare ao tempo que a gente pegou, as mudanças que nós tivemos que passar para chegar nos patamares de hoje. E eu agradeço a você também aí por tudo. Tudo foi muito importante para mim, porque nós chegamos aqui, eu mesmo era totalmente desconhecido, mas pela vivência ali a gente foi se chegando, e é como eu lhe falei, quem tem o dom de fazer alguma coisa por alguém, eu acho que nós temos a idoneidade de falar hoje, porque são 30 e tantos anos mexendo com esse negócio. E graças a Deus, se alguém acusou de alguma coisa, eu não sei, mas se acusou de desconfiança ou de interesse por alguma coisa, eu acho que foi errado, porque o tempo está aí para provar. Exatamente. O interesse foi só de crescimento geral da instituição, das coisas. É importante para mim, para você, eu sei que é. Eu ganhei muito com a Astra, visibilidade, reconhecimento. Somos servidores, graças a Deus, nós somos servidores hoje altamente respeitados, porque ela deu a oportunidade de você desenvolver um trabalho. E quando você desenvolve um trabalho, ele é avaliado, né? Pela sociedade, pelos colegas, pelas pessoas. E as entidades não é só assim, eu querendo ser bonzinho também, não. Eu tenho, assim, é muito importante para mim em todos os sentidos. Uma que eu gosto e outra que me promoveu bastante. Eu também estou
dando sequência, aliás, isso aqui é o início de um projeto que eu tenho lá fora, hoje, que eu vou tentar aplicar lá fora, que eu sou apaixonado, a menina dos meus olhos aqui é o atendimento ao público. E a outra coisa é a comunicação. Então eu vou investir vou aprender a didática que eu preciso para poder ser um palestrante de atendimento ao público e comunicação. Sei que isso vai ficar muito grande, mas você deve editar aí para diminuir. Mas você falou outra coisa também que me estimulou, porque eu trabalhei muito tempo na área administrativa, né? Tantos anos. Desafio quando eu vim trabalhar na área fim aqui, mas o atendimento ao público é uma das coisas que eu vejo da maior importância de nós estarmos De aqui. cima a baixo. O porquê de nós estarmos aqui, qual o objetivo, né? Atender o público. Servidor público federal, atender o público. E de preferência podendo ajudar o público. Então é uma coisa bacana. Algumas vezes você nunca tá bonzinho todo dia, não está de bem toda hora, às vezes você está estressado. No dia que eu atendo uma pessoa que eu me sinto que não atendi com a dignidade que era para atender, eu me pongo. Eu quase que entro em depressão. É verdade. Isso é muito interessante para a gente fazer essa reflexão. Valeu, Gilson. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.